Alô você, bom dia, boa tarde para você. Estamos chegando, a nossa trilha Identifica, programa de frente com o sagrado, o seu programa de amor e fé e conhecimento aqui na RS Play, canal 524 da Claro Digital. Meus irmãos, meus amigos, hoje eu vou sair desta cadeira e vou ficar aí no seu lugar. Hoje eu vou perguntar para os meus amigos de bancada algumas questões que talvez você tenha curiosidade, talvez você tenha dúvidas quanto à questão de matriz afro, perfeito? Então, hoje é um bate-bola, são perguntas que talvez você queira fazer, ou que você já fez, e que talvez não tenha entendido o conceito da resposta que recebeu. Antes de mais nada, queria prestar uma informação às pessoas que nos seguem, né, que assistem nossos programas, sejam elas pessoas ligadas à cultura, quanto por gostar da cultura, ou então até você que tem aí a sua casa, você que é pronto, você que é babá, você que é iá, né? Meus irmãos, vou deixar uma coisa bem clara para vocês. Tá? Nós não estamos aqui para falar da sua casa. Nós não estamos aqui para querer contestar fundamentos, criar a discussão, porque você é melhor, eu sou pior, ou vice-versa, tá? Nós não queremos polemizar nada. Nós estamos aqui como aprendizes também, tá? Não é porque os meus amigos de bancada têm um conhecimento, a Ronquer tem na Nigéria, o Eric seja um cientista da cultura, tá? Que agora eu vou querer falar para vocês que o conhecimento é nosso. Não, nós não sabemos nada. Nós estamos aqui tentando passar para vocês aquilo que nós entendemos, tá? Que seja a forma correta, pautado na ciência, pautado no que está escrito, de onde veio a nossa cultura. Eu não venho falar sobre batuque somente aqui do Sul. Não, eu venho falar sobre o batuque do Sul, mas trazendo a matriz, e não a diáspora, para querermos pautar os assuntos. Tá? Então, se você vai nos criticar, vem aqui explicar. Você vem aqui explicar para as pessoas o teu entendimento e vem nos convencer ou convencer quem tem dúvidas, tá bom? Então, eu não quero, assim, criar polêmica com ninguém, querer que me mande mensagens desagravando, tipo assim, essa semana, porque vocês não podem confundir batuque com candomblé. Pessoal, primeiro que candomblé não é nem nosso entendimento. Nós não estudamos candomblé, tá? Então, eu vejo algumas coisas assim que distorcem um pouco, tá? Agora, se você tem conhecimento suficiente através da ciência para vir aqui falar, mande para mim uma mensagem que eu te convido. Agora, não venha falar porque o meu pai de santo fazia assim, porque a minha mãe de santo fazia assim. Isso eu faço também, perfeito? E aí, nós não vamos chegar a conclusão nenhuma. Eu já falei várias vezes, e eu vou repetir, talvez a informação que o teu pai de santo, que a tua mãe de santo passou, também esteja errada, mesmo que ele tenha 100 anos. Perfeito? E ali eu vi também, porque a nossa religião é pela oralidade. Por isso que ninguém se entende. Porque oralidade. Eu recebi uma coisa, aí eu vou passar para ela uma outra informação. Ela passa para outra, lá no final, é diferente. Eu respeito a oralidade, mas eu sou da ciência, o que está no papel, tá? O que está escrito. Então, hoje, a nossa conversa vai ser sobre as questões que eu entendo que você queira uma informação. Dito isto, saudação, primeiro a ela, o Sr. Ronquer, a Bibi.
Ele, Eric Rolfe, o homem da ciência, o homem que pesquisa. E não me venha criticar ele. Perfeito? Quer criticar? Critique. Mas documente a tua contestação e mande para nós. Se estiver errado, eu vou cobrar dele. Pessoal, bom dia. Vamos então ao nosso bate-bola dentro do batuque. Batendo bola com o batuque. Bom, eu acredito que vocês tenham algumas curiosidades. Né? Aonde começa o preceito e aonde acaba o preceito dentro do batuque? O batuque tem rituais, perfeito? Que tem o início, tem o meio e tem o fim, ou chamamos de terminação. Tá? Então, o batuque começa primeiro, né, com a preparação para a sacralização. Assunto esse que nós vamos falar em outro momento. Assunto polêmico, estão tentando de tudo que é forma aí tirar da nossa cultura a sacralização por entendimentos diversos, ou proteção dos animais, ou ambiental, mas é outra pauta, tá? Bom, então começa por hoje, começa pela sacralização. E aí nós temos, ela pode ser com um buri de aves simplificado, um buri de meio 4 pés de pena, e aí um buri de 4 pés, ou obrigação de Bará Oxalá com 4 pés. Obrigação do Pai de Santo, por exemplo, tá? Quando ele vai cortar para os seus orixás. Muitas vezes ele corta de Bará Oxalá. Hoje nem se usa muito isso, porque tu vai cortando ao longo do ano, depois não deixa para cortar tudo de uma vez só. Começa com esse trabalho, tá? Quando ocorreu a sacralização, aí se dá início aos preceitos do ritual da cultura. Perfeito? Por favor, eu vou perguntar para o Eric e a Ronquer vem a seguir. Tá? Vamos lá. O batuque começa pela sacralização, pelo chamado famoso serão, que nem existe mais hoje. Serão. Serão era quando tu começava o batuque às 10 da noite, perfeito? E tu ia até 7 da manhã sacralizando, perfeito? Aí tu passava o dia inteiro limpando os bichos, tá? Aí tu preparava a tarde toda, tu não dormia e à noite vinha o toque. Então, Eric Rolfe, esse preceito ritualístico começa pelo serão? Só um pouquinho. Eu acho que lá no Eric não começa pelo serão. Começa, porque na cabinda não começa pelo orixá. Começa pelo Egum. Então, por favor, começa como o teu serão. Bom, tudo bem a todos, sejam bem-vindos. Até. É um prazer estar aqui novamente com o Ronquer, com o Baba Aldo. Prazer é nosso. E é importante nós esclarecermos um ponto. O Baba Aldo até chamou essa questão, que é o seguinte: uma religião de culto ao orixá, ela precisa iniciar com o orixá. É o que nós estamos fazendo nesse momento, lá no templo, né, no Ilha Xanagocobe, que nós damos o start cultuando e trazendo os rituais e fazendo ali a sacralização para o orixá. Aí passamos para os ancestrais e retornamos com o orixá e terminamos com o orixá. Por quê? É uma casa de orixá. É uma casa regida por orixá, a qual nós temos, sim, os preceitos com os ancestrais. Precisamos fazer os preceitos, mas não pode iniciar com os ancestrais. Por quê? Quem comanda a casa são os orixás. Então nós precisamos ter esse início com os orixás, passar pelos ancestrais, acabar os rituais e voltar com os orixás novamente para seguir. Aí segue os rituais até o final. A Bebê. Então, boa tarde a todos. É Cassan. Boa tarde, meus irmãos. A bênção, meus irmãos. Boa tarde. Então, bom, hoje vocês me desculpam. Como vocês sabem, né? Rio Grande do Sul, estamos
passando uma frente fria. Porto Alegre é maravilhosa, mas está friozinho. Então, ontem fiquei o dia inteiro na cama, para hoje está um pouco melhor. E mesmo assim, hoje a voz está limitada, tá certo? Então, para quem não sabe, lá em casa eu sou do Batuque Jejexá, tá certo? A mãe, minha mãe Nicole de Oxum, que aproveito para mandar um abraço, faz o Jejexá, e a mãe é bem rígida, né? Então, o que a mãe faz? Antes mesmo de começar o nosso serão, como o Babaldo disse, que a gente sempre usou o termo serão, antes da gente fazer o serão, a gente já limpa a casa, já tem uma preparação do Ilê, depois uma preparação dos filhos, né? E muitas vezes a gente até corta na natureza para o orixá, para depois que antecede o serão, né? É isso. Bom, ela falou uma questão ali, pessoal, que eu queria tentar ir até o final um pouquinho de cada coisa. Na verdade, quando se vai fazer o serão, o primeiro corte é na rua. Primeiro corte é na rua. Partindo-se da premissa que não se confundam Exu com S, Exu com X e Bará. Tá? Quando falamos em Exu com X, estamos falando de Exu quimbandeiro, Exu da quimbanda. Quando falamos em Exu com S, com B no U, falamos teoricamente de Bará. E o primeiro corte sempre tem que ser na rua. Então, se você vai cortar, se você vai iniciar o seu serão hoje, tu corta na rua ontem, tá? Que é um agrado para Exu, para poder proteger aquela obrigação. Bom, feito então essa obrigação, o serão, né? Vamos falar aqui que obrigação do Pai Santo, que é a obrigação maior da casa, tá? Começamos então com um corte de rua, né? Fazendo a frente de rua, temos a prejudicar. Ocorre focalização, vai parar algum, seja o que for lá, tá? Feita essa focalização, perfeito. Antigamente, as aves, os 4 pés, todos iam arriados no chão, na mesa, tá? E ficavam ali até 8 horas da manhã, já com o estômago estourando, quase inchado, né? Mas não se levantava nada. Só se levantava quando acabava o último corte. Daí se levantava da mesa e ia para a divinação. Hoje não, hoje vão cortando e já vão limpando, tá? Minha pergunta para vocês. Feito esta obrigação, vamos para depenação e colhamento. Perfeito? Acabando o colhamento, acabando a depenação, vamos para as linhalas? Esse termo correto? Correto. Se manifesta? Correto. É tradição. 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 Inhala, para vocês que não sabem, né, é a obrigação que se faz com elementos da água do 4 pés. Okay? Podemos falar o que é uma inhala especificamente, por favor? É importante isso porque o que acontece? As pessoas focam muito no Egé, mas esse não é o principal tema ali. Por quê? Para o orixá, ele possui o axé. Então, a ligação do orixá é feita através de toda aquela ritualística. E é importante destacarmos que todo o ritual, a sacralização é feita para a ligação do indivíduo com o sagrado. Porque o orixá ele possui ali o axé. Separa-se tudo que não vai poder ser consumido, que é um tabu para nós consumirmos, que é coração dos bichos ali, a moela, o vinho, o fígado, os ovos. Separa tudo aquilo e destina a carne para fazer pirão, amalá, para fazer a comida que é servida ali no dia a dia. Então, o importante disso é que as pessoas focam demais no Egé. E esse não é o principal. O principal é o alimento que nós vamos consumir durante toda aquela festa, durante os rituais, durante
todo o processo ali. Esse é o foco, entendeu? Então, as inhalas, elas estão separadas também outros elementos que fazem parte, que fica ali separado pelo orixá e o restante vira comida. Desculpa. E uma coisa importante, que além das inhalas, né, que a gente faz também isso na nossa nação, né, no Jejejejá, do batuque, além da a gente separar as inhalas, uma coisa que é importante é distribuir o axé e comermos aquela carne entre nós, né? E um fundamento, para mim não é tradição, é um fundamento, que é o pirão do Bará, né? Depois do batuque, ali no serão, né? A gente faz normalmente, lá na nossa casa, a gente faz 2 pirão, do lodê e do bará, né, dentro de casa, e todo mundo compartilha aquele axé, né, eu acho isso uma coisa, traz a família, alimenta todos, é a multiplicação, ali, a divisão daquele axé, e buscando referência à Nigéria, Oió, né, nos templos, a gente faz exatamente isso, a gente sacrifica, e depois todo mundo come daquela carne junto com o orixá. Primeiro é servido o orixá ali e depois a gente come daquela carne ali junto com o orixá. Então, é a importância das inhalas e também a importância de dividirmos aquele axé entre os irmãos. É importante também destacar que o amalá, o pirão do Bará, o pirão do Xangô, que também é feito, ele é muito semelhante às comidas que são servidas na Nigéria, que é o pirão, a carne, vários tipos de carne, que é o dia a dia, é o que é servido lá durante assim, muito comum, e eles comem ali, e durante ali a alimentação que eles estão fazendo, durante ali a comida, eles vão separando ali para o orixá, vão colocando ali também, não é? Exatamente. Aquilo que é servido ali, o amalá, para mim o amalá não é de Xangô, né? O astarô, o mãe-mãe, o acaçá, né? Que a gente chama, que lá na Nigéria é chamado ecó, é o acaçá. Isso tudo que eu estou citando são comidas que você encontra na rua, entendeu? Então o amalá era a comida predileta de Xangô quando esteve na terra, tá certo? O assarô era uma das comidas prediletas. O assarô é uma comida que se faz com inhame pilado para Oxum. Era uma das comidas que Oxum comia na terra, quando ela esteve na terra. Então, a gente serve para o orixá as comidas locais, né? As comidas que tem ali. E pode variar, né? Bom, eu avancei até essa sacralização. Depois da sacralização, fiz o coreamento, detenamento, fiz os inhalas, perfeito? Bom, aí, essa função, ela vai a noite toda. A noite toda. E, por incrível que pareça, pode ter uma casa grande, tem uns quiosques que vão embora. Ficam só até o corte e depois desaparece. Quem fica na casa é sempre o mesmo, tá? Bom, aí isso vai até 7 da manhã, 8 da manhã, tá? Eu já vi casas que teve corte 2 dias, direto. Começou às 5 da tarde, foi até 6 da manhã, parou, voltou de novo e a função continuou. Bom, aí, vamos então para a tarde. Assar, preparar, a obrigação, tudo, a comida. Claro que o que foi sacralizado vai ser consumido com as pessoas que vêm. Então, antigamente, nós tínhamos o prazer de passar a noite toda, o dia todo correndo, enfeitando a casa com balão, com bandeirinha, certo? Para fazer o toque, e à noite vinha o toque, vinha aí nossos amigos da Mãe de Santos, Pai de Santos, Mãe de Santos, aonde então começaria o ritual da celebração maior dessa obrigação que foi feita, tá? Bom, é evidente que vai começar a roda, perfeito? E aí nós temos roda de pronto, vai começar a roda, e nessa roda começa por
Bará. Perfeito? Vamos de Bará. O que tem dentro dessa roda de Bará a Oxalá? Algumas peculiaridades que vocês possam falar para nós, né? Para nós podermos entender, que começa lá com o toque de Bará, né? Onde começa o gesto, né? A mão para trás, a mão aqui. Na visão de vocês, como é que começa com Bará, depois vem Ogum? Vamos lá. É importante destacarmos o seguinte: o batuque, ele se formou aqui, assim como outros segmentos se formaram aqui. Não existe batuque na Nigéria, não existe candomblé na Nigéria, todos se formaram aqui. Porém, o que nós temos, o que nós preservamos aqui na diáspora, é justamente os gestos, as formas, a representatividade do que foi interpretado, e cada segmento religioso transborda de informação para a sociedade. Então, a forma que o Bará movimenta como se fosse uma chave, o ogó dele, conforme Ogum vai com a espada, representando luta, representando batalhas e representando tudo aquilo que o orixá pode trazer. Mas uma coisa importante, não sei se ocorre também no segmento dos senhores, né? É o seguinte: durante o ritual do Bará, há possibilidade, quando não há o ritual da balança, que às vezes exige que os orixás cheguem depois em algumas casas, né? Que eles cheguem a partir da balança, que também poderíamos falar. Pode ser um assunto pertinente. Nesse ritual, nesse momento que o Bará chega, é despachado o Ecó, que é uma segurança, que é um nome, como citou o Ecó, que é a comida a comida feita com acaçá, né? Que é feito com milho branco. O Ecó é uma segurança que tem o mesmo nome no batuque, mas é uma segurança que fica nas casas, que é despachado. Já tem muita casa, que nem a casa do falecido pai Didi, despachava o Ecó durante o Bará. Não, durante o Bará. Há relatos que eles despachavam. Na minha casa, quando não tem toque, também despacho. Quando não tem a balança durante o toque, eu despacho logo no começo. Então, são rituais, porque pertence ao Bará, então há possibilidade de fazer. Não sei se na casa o Xondu não quer, há a possibilidade também de despachar no começo ou deixar para o final. Eu acho muito interessante esse conceito do Bará, como a gente conhece, né, que seria Exu Orixá. No início, né, Exu é sempre o primeiro a ser louvado, o primeiro a ser lembrado. Na minha nação, a mãe a gente despacha no Xapanã. Depois do Xapanã, o conceito é, primeiro os orixás de Dendê, quando termina o Dendê, entra o Xapanã, termina com o Xapanã e faz o despacho Ecó, né? E eu acho interessante, na minha nação é feito assim, na minha casa é feito assim, né? Então, assim, até gostaria de aproveitar um momento, a gente está falando de buscar coisas na matriz, né? São as coisas do batuque que são muito semelhantes à matriz. E uma coisa que é semelhante, que eu presenciei, que eu gostaria de relatar aqui agora, alguns anos atrás, foi muito falado, saiu um comentário, saiu um post, no tempo do Orkut ainda, sobre Inhalas. Os mais antigos vão lembrar sobre isso. E aí todo mundo postou que a Inhala era a ponta do pescoço, era a asinha, todos os internos. E uma determinada nação postou, a nossa Inhala é isso, coração, cabeça e outras partes. E muitas pessoas caíram em cima dessa nação que falou, né, que usa a cabeça como Inhala, que a Inhala é limpa, a cabeça ela é limpa, preparada e servida como Inhala, frita como Inhala. E não fica ali na montagem das penas. E todo mundo caiu de pau em cima, porque o resto das outras nações não usa, a cabeça fica no corte. E aquilo ali nunca mais esqueci, tá? Chegando em território Urubá, né? Como vocês sabem, eu já falei aqui e as pessoas já sabem, os orixás
no Isim, Orixá e Bilé são cultuados distintamente, né? Templo de Oxum é o templo de Oxum, o templo de Xangô é o templo de Xangô, né? Então, na minha casa de Oxum, as nhalas são feitas de um modo, né? E isso é todo o trabalho de preservação que a Sá Orixá do Palácio do Alafim faz. O ritual de Ossé, o ritual do corte para Xangô é diferente de Oxum, tá? Agora, presenciei e faço na minha casa, para alguns orixás, a cabeça é nhala. Em determinadas nações aqui no Batuque afirmaram isso e muita gente criticou. Então, eu gostaria hoje de falar que em Oió, nas famílias de orixá, algumas famílias de orixá, a cabeça, sim, é nhala. Não fica ali com o edé, né, que a gente diz o achorô, mas sim, ela é limpa na água quente e ela é preparada, frita junto com as outras, preparada junto com as outras e servida ao orixá. Eu acho importante a gente que está fazendo um resgate do Batuque, referente às coisas que o Batuque manteve ligado à Nigéria, eu acho importante esse tipo de relato e eu gostaria de trazer aqui. Eric, aí dentro do ritual, dentro da roda, né, nós temos lá, passando de Bará, né, para algum, temos o Aforiba. O que é o Aforiba? Isso é importante, eu até falei esses dias. É muito interessante, porque a cultura do Batuque, ela não precisa se espelhar em outros segmentos aqui da diáspora. E o que acontece? Essa Aforiba é um ritual a qual demonstra o poder que Yansan, né, de conquistar e de lutar. Há algumas vertentes que até meio vulgarizam um pouquinho essa questão, mas eu vou focar ao que interessa e que eu acho que é o importante. Oiá, ela tem um fascínio gigantesco por fogo, tanto que nós conseguimos ver em diversos vídeos a Oiá da Bussolá com fogo na mão, com uma panela, que é um elemento também que o Batuque preservou. E o que acontece? A Oiá, querendo descobrir por que Xangô e como Xangô comia fogo, ele cuspia fogo, ele lidava com fogo, ela, trabalhando com Ogum, ali na forja, ela dá uma forma de deixar ele ali, ela faz um encantamento para que ele adormeça, enquanto ela vai buscar o segredo de Xangô com fogo. Nisso, o Ogum desperta e vai atrás. Como ela sabe que Xangô é inocente, o Ogum, quando ele chega, ele quer lutar, ele quer brigar por ciúmes com Xangô. No entanto, nesse momento, ela sabendo que o Ogum é inocente, ela pega a espada e vai lutar, uma coisa que não é muito comum, e ela adquire ali o poder, uma posição na sociedade, a qual ela luta com um orixá guerreiro. Mas não tem história que ela tentando de verdade, por isso que tem esse que é o encantamento. Ele tentou enveredar o mundo, né? Não existe essa história. Essa representação é feita porque ela faz o encantamento e através da bebida ela faz com que Ogum, porque é muito comum a bebida na Nigéria. É muito comum, não é? Além de ser muito comum a bebida na Nigéria, o culto de Ogum vai mais bebida. Eu notei que é mais usado bebida referente aos outros orixás. A gente vê que Ogum é propício, tinha contato com a bebida. É mais usado bebida no culto ao Ogum. E lá tem vistos, por exemplo, antes de chegar lá, que é outra coisa. Bom, vamos do Aforiba, tá? Aí vocês entendem que dentro do preceito da roda, lembrando que essa roda está acontecendo depois que sacralizaram o babá, todas as obrigações, tá? Aí vocês entendem que o ponto máximo da roda é o alujá, é a balança,
Alujá é a dança, balança é o toque. O que podemos falar sobre isso aí? Isso é importante, a representatividade. Cassum. O Cassum, que há dois momentos aí, que é a balança, que é um ritual do batuque, que pelo segredo da ocupação, atribui ao Cassum, ou seja, colocar ou chamar para dormirem, colocar ali para dormir, para induzir ao transe, né, ali, e o que chamam de ocupação, com a manifestação do orixá. Aí, esse é um ponto. O alujá é um toque de guerra. Já. É um toque de guerra. Né? O Xangô convoca os orixás para dançarem com ele. Fica Oxalá e Iemanjá. Os dois ficam de fora. E ocorre toda essa ritualística. Então, a representatividade e a conservação dos costumes que vão passando através da dança, através dos gestos, através das cantigas, que vão preservando a história e a própria cultura. Então, seria a balança o ponto máximo da roda? Então, como eu estava falando antes, no meu ponto de vista, trazendo esse conhecimento que, a partir da base que o orixá é cultuado na sua individualidade na Nigéria, e aqui a nossa diáspora se adaptou e cultua diversos orixás em um templo só, tá certo? Eu acredito que todos os orixás sejam importantes. E não tem, é na minha opinião, né? Não tem momento mais importante. Se tiver, é o orixá que rege aquela casa, por causa que é o dono da casa, né? Se tiver momento mais importante. Eu sou de Oxum, a hora que tocar para Oxum vai ser o momento mais importante. Se é de Iemanjá, vai ser o momento mais importante da sua casa. O babá Eric, o Wolf de Obatalá, Oxalá, vai ser o momento mais importante da casa dele. Ela tem a ver com o seguinte, né? Porque se o alujá é a reza que convoca todos os campos para chegarem, né? Lá na Iemanjá não tem a reza, eles vão tocar a Iemanjá, agora você tem que chegar. Quer dizer, obrigatoriamente não. Mas existe quase que é uma lei, né? Até uma afronta, né? Onde tocar o alujá e não chegar o orixá, porque chegar ali, né? Você entende isso? Olha, respeitando a prática e a casa de cada um, há alguns conceitos e dependerá também do fundamento das casas. Por exemplo, o alujá, ele convoca os orixás de frente, os orixás de guerra, os orixás de Dendê. Entretanto, um Ossan ali, uma Oxum, um Oxalá, uma Iemanjá, eles começam a chegar mais à frente. Não é obrigatório para esses orixás chegarem nesse momento, entendeu? Então, vai ter, conforme o fundamento da casa, como o Churrão quer mesmo diz, que uma casa de Xangô, praticamente todos os orixás acabam chegando por conta do próprio orixá. Ou uma casa de Oxum, acabarão chegando mais ali nos rituais. Mas há também o achar dos perfumes, o alá de Oxalá. Vamos pegar lá. Perfeito. Agora, assim, ó, seria uma questão de momento mais importante ou uma tradição que foi criada ou um fundamento essa questão, entendeu? De chegarem os orixás na balança, tá? Eu acho que vamos lá agora provocar os entendidos aí. Eu acredito que é tradição, porque eu não acredito que em Oió se fale em balança ou alujá. Não, já começa que na religião tradicional o orixá é livre. Já começa que em solo iorubá o orixá ele é livre para se manifestar quando quiser, né? Então não existe a pessoa que se manifesta ou a pessoa que não se manifesta, né? Vai ser iniciada de um jeito, vai ser iniciada do outro. Não,
todo mundo é iniciado, tá certo? E o orixá chega, o orixá manifesta quando ele quiser. Bom, então, nós estamos falando da diferença, né, pessoal? Vamos lá. Aí, vai vir polêmica, bate-boca, mensagem raivosa, que estou desconstituindo o batuque. Não, eu não estou desconstituindo o batuque. O batuque é desconstituído. Desculpe. Essa questão de dizer que vocês não respeitam as nossas tradições, os nossos fundamentos. Vocês estão falando que vocês não conhecem. Não. Eu estou falando do que é lá. E aí a minha pergunta, tá, mas e você diz que eu estou errado, mas o teu fundamento vem da onde? Ah, é aqui do Brasil. Foi feito aqui. Perfeito. Mas tem um espelho. Espelhou lá. Assim, exatamente. O entendimento aqui, a finalidade é trazer informação. Na minha casa, na casa da minha mãe de santo, também o orixá é doutrinado para chegar na balança. Na minha casa, ele vai ser feito assim, entendeu? Como eu prometi, eu não quero mudar nada. Quem sou eu para mudar alguma coisa? Eu faço um trabalho de preservação da religião tradicional e do batuque. Então, eu aprendi assim. Então, vai ser assim. Eu não estou aqui para questionar quem faz de um jeito, quem faz do outro. Mas eu acho importante a gente ter o conhecimento, ter a informação e saber buscar a informação para saber o que está fazendo dentro de casa, conhecer a história do seu orixá e buscar a origem do seu orixá no lugar certo. É importante também destacarmos o seguinte, que não são todos os segmentos que o orixá precisa esperar a hora de chegar ali na balança. Como o jeje, eles chegam a qualquer momento. Sim. Isso é importante também. E mais importante, apesar de tudo, o batuque, ele apesar de ter os seus rituais, protocolos, os orixás do batuque, eles são muito livres. Eles chegam, eles possuem liberdade, eles ficam o tempo que eles desejarem, eles se comunicam diretamente e eles possuem uma liberdade total de dançarem e não é ensaiado, não é forçado, eles se manifestam e se expressam do jeito deles. Então, quem conhece, né, o pai Raul de Xangô, inclusive ele é meu padrinho de axés, né? Então, assim, ele sempre relata, né, que eu aproveito, se ele ver essa entrevista, mandar um grande abraço pro meu padrinho, o pai Raul de Xangô. Então, ele sempre comentou e comenta, né, que antigamente não tinha essa questão do orixá ter que chegar na balança. O orixá chegava em qualquer momento, inclusive os batuques na casa dele, eu vejo os orixás chegar na reza do bar, obrigação de 4 pés, obrigação de 4 pés. Então, na obrigação de 4 pés, os orixás chegarem na reza do Bará, na reza do Ogum, na reza da Yansan, na reza do Xangô, na balança. O orixá chega em qualquer momento. Hoje em dia, foi criado assim. Eu sou nova, o Oxum tem 17 anos, mas eu aprendi assim. Então, eu vou passar o que eu aprendi. O que eu entendo, tá? Sou balança ainda. Quando falamos de balança, tem uma questão aí. Balança não é para todos. A balança é um ritual, perfeito, aonde não é todos que vão. Teoricamente, não vai. A bebê, balança não vai ter 4 pés. Vejam bem. Então, para você entrar na balança, você tem que ter dado 4 pés ao seu orixá. Primeiro, eu não. Claro, né? Não tem como dar orixá, tu dar 4 pés para o orixá, que não foi primeiro do teu guri, né? Perfeito. Primeiro tem que ter o guri com 4 pés para poder ir para a balança. Né? E aquela famosa questão que a balança não pode arrebentar, se arrebentar morreu. É verdade. Não, o orixá não vai acontecer isso. Ele não faria algo tão terrível, porque os orixás estão para proteger a sociedade, trazer axé e dar, cuidar das pessoas. Lá em 1950,
aquelas tiazinhas com 60 anos já, estavam quase infartando. E a mãe dizia, Ciro, não arrebenta. Não arrebenta, senão não vai dar problema. E aí, quando rebentava, tinha todo o ritual para fazer de novo, sabe? Isso aí, né, pessoal? É aquela, desculpe, né? A crendice. Eu não posso acreditar que uma divindade vai me punir se eu deixei o braço soltar, pessoal. Não tem. Mas vamos prosseguir. Já estamos na balança. Esses rituais, esses sinais que são feitos, esse ritual, né? Acompanha a reza. É obrigatório acompanhar a reza? Não, é a forma que os antigos convencionaram de expressarem e imitar o que o orixá dança. Porque o orixá, quando ele vem, ele se manifesta no batuque de forma livre, ele possui gestos que ele mesmo trouxe e nós copiamos. Eu acho que a gente tenta... Então não é obrigatório. Está lá, está aqui, está aqui, está aqui. Na verdade, esses sinais que eu estou falando representam alguma coisa. Né? Por exemplo, isso aqui... representa um pouco da história do orixá na Terra, né? Então a gente, através de gestos, durante aquele momento da reza do orixá, como a gente falou, a gente sabe que cultuamos diversos orixás, então a gente não consegue ficar uma noite inteira para dançar para um orixá. Então existe ali 30 minutos, 1 hora para cada orixá, 20 minutos, né? Depende do tamanho do batuque. E ali, através naquele momento ali, a gente tenta trazer um pouco da história, o Itã do orixá, da vivência do orixá aqui no Aie, na Terra, através de gestos, né? Bom, passamos então a balança, estamos indo para a terminação da roda, né? Aliás, terminação não, estamos em Xangô, aí vamos prosseguindo. Existe dentro da roda ainda alguma questão que eu não falei que queiram falar? Tem muitas. Vamos lá. Tem roda muitas. de Bede. Não, assim, durante a roda de Ossanho, pode entregar folhas, os Ossanhos, quando estão manifestados, eles jogam folha, eles entregam folha, eles batem folha, eles fazem, assim, toda a ritualística com as folhas. Tem Chapanã, uma vassoura. Ele pega, quando a gente fala vassoura, não é aquela vassoura de varrer, a vassoura que o próprio Elegum carrega, e ele passa nas pessoas, ele passa também ali na casa, assim, batendo, né, para tirar os males, as doenças, as coisas ruins. Chapanã não se veste com palha no batuque. Pois, isso é importante. É aquela que... O Chapanã no batuque não é um batuque candomblé, né? E aí? Então, eu acho que a gente tem que parar aqui e fazer uma reflexão sobre buscar informações, buscar referências, aonde vamos buscar referências, né? Porque na terra iorubá, né, o Elegum de Obaloaiê, né, de Chapanã, não usa palha, entendeu? No culto ao orixá, Chapanã não usa palha. Então, assim, ó, se outras casas, outros cultos, se o vizinho usa palha, você tem que saber por que está fazendo isso na sua casa, entendeu? Porque o batuque, o Chapanã nunca usou palha. E chegando em terras iorubás, eu presenciei, né, que o Obaloaiê não veste palhas. Então, essa questão, como o Babá Eric sempre falou, preservou o batuque, preservou isso aí, né? Então, a gente pode buscar informações, entendimento para saber o que está fazendo dentro do seu quarto de santo, mas a informação tem que ir na origem, na matriz, que é na Nigéria, né? E não aqui do vizinho. O próprio Elegum Xangô, em entrevista, ele explica que Chapanã é uma divindade que, assim, todas as divindades que se vestem com palha estão doentes, ok? E Chapanã não pode estar doente para poder entrar no corpo das pessoas para curá-las. Então é importante que ele não se veste com palha, a cor dele é preta e vermelha,
que Não deve é ter roxo? visto. Não, é preta e vermelha. E ele carrega uma vassoura. Ele é também um odê, que é um caçador também. Então, são vários elementos que o batuque preservou e que as pessoas não percebem, está no dia a dia ali. E não precisa pôr palha, gente. Ele não é o dono das palhas, tá? Ele é um orixá da saúde. Eu vejo falar aí, eu vejo até com frequência, as pessoas aí muito conhecidas aí, falam muito de palha, chapalão coberto. Quem é aquele santo coberto com as palhas? Quem é aquele... Quem está perguntando é você, tá? Eles botam lá um culto tapado com umas palhas e chapalã, sapatá, com palha. Então, quem é que usa palha? Há divindades que usam palha, mas são voduns. Chapanã, o Molu e o Baloaê são a mesma divindade, segundo o Elegum de Obaloaê. Ou seja, ele é a mesma divindade que possui nomes diferentes. Por coincidência, o batuque só cultua por Chapanã, que é o nome original, mas que eles preferem não mencionar, porque está ligado também à varíola, a doença. Então, eles não mencionam o nome. Aí tem, né? Era Samponã. Bem antigo, chamava Samponã. Sapatá. Sapatá era antigo. Sapatá era Chapanã. Você falava Sapatá, né? E depois, de um tempo para cá, começou a... Eu nunca vi palha lá atrás. Tá? Comecei a ver palha uns 30 anos para cá. De 2000. De 2000 para cá. A cultuar tem um vulto. Eles botam em casa lá um vulto lá e botam cobra de palha, entendeu? Então, vejam bem. Segundo o Eric Wolff, segundo o Dunker, eu não vou ter conceito hoje, tá? Não confundam o homem das palhas, senhor das palhas, com Chapanã. Se você, desculpe, né? Se você cultua o homem das palhas, então talvez de repente você não está cultuando Chapanã. Não sei. Bom, nosso tempo é curto, acabou o batuque. Então, nós começamos lá com o Bará, Ogum, a Coriba, Xangô, Alujá, balança. Não pode todo mundo na balança, só vai quem tem 4 pés. Tem mais uns prontos, que é só os prontos também que vai na balança, né? Tem um ritual também, às vezes, nessa casa, só os prontos agora vai para a balança. Acabou o batuque. Roda de beijo. Aí, tá. Dentro desse mesmo batuque ainda que acabar a roda de beijo. Então, vejam bem. Aí acabou já, aí dentro da própria roda, perfeito, no mesmo dia, roda de beijo. Onde os orixás distribuem a doçura, né? Para as pessoas que estão na roda e as pessoas que estão de fora, né? Que eu acho muito importante o culto a Ibeje, né? É a fertilidade, a prosperidade, a abundância, a riqueza, a inocência, né? Então, nesse momento, depois que o Ecó saiu, na minha nação, né, gente? Na minha nação, cada nação é diferente, cada casa é diferente. E a gente despacha o Ecó, né? E depois, logo depois, mais pra frente, vem a roda de beijo, onde os orixás distribuem a doçura para entrar os orixás de praia. É importante também destacarmos, mais uma vez, que a mesa de beijo ou a roda de beijo é feita, e é muito importante, muito sério, não só envolve a fertilidade, a fartura, mas afasta as crianças fujonas, que alguns até associavam a bicu e outras sociedades que acabam prejudicando ali a própria sociedade ali da casa. Então é importantíssimo a mesa de beijo, a roda de beijo, justamente para isso, para que afaste essa sociedade, para que não venha e não atrapalhe ali, não prejudique a saúde das crianças, né? Fantástico, né? E trazer a doçura, né? Bom, aí, pessoal, a roda de beijo acabou a roda. Acabou a roda. Vem a praia. Não. Naquela noite acabou a roda.
Não, tem o Xamã de Oxalá, termina em Oxalá, estendendo o Alá. Não, sim, ó, veja bem. Tá, então aí, o 8 horas de vez, aí vamos pro final da roda. Aí, no final da roda, o Oxalá chega. Aí se estende o Alá. Quando o Oxalá chega, tá, é um ritual que faz parte daquele batuque, daquela noite. Perfeito? Sim. Só que não vai ter tempo para nós concluirmos essa história. Porque o batuque não acabou ali. Aliás, não. O ritual não acabou ali. O ritual se encerra naquela noite, 5 da manhã, 6 da manhã. O orixá vai para casa num estado mais leve de santo, que eu não vou falar sobre isso agora também, né? Porque lá tem a possessão, a besteira na balança lá, e depois tem dentro do ritual um outro procedimento que ele fica de uma forma mais leve, para poder falar, interagir com as pessoas, que é o famoso acheiro. Não vou falar agora sobre isso, tá? Mas não acabou o ritual, porque quando encerra às 6 da manhã, ele prossegue na outra semana. Não falamos axé de perfume, axé de presente, sim, e não falamos... Entrega de axé. Tá? Desculpe? Entrega de axé. Entrega de axé. Mas, dali a uma semana, volta tudo de novo. Com a famosa festa do peixe. É quando depois de uma semana, a gente vai fazer tudo de novo, certo? E buscar o peixe, comprar o peixe vivo, aí tem o bagre, aí tem o pintado, aí tem peixe de escama, peixe de couro para o orixá, perfeito? Para dar, então, o peixe, e ali estamos indo, então, para a terminação da obrigação. Mas tem obrigação que leva 30 dias, que nem o Baérez vai ter agora. 30 dias de obrigação, tá? Bom, considerações finais, Adebir e Eric. Deixa um abraço para todo mundo, né? E o intuito é trazer informação, não é questionar a casa do outro, né? Nós temos uma religião afro-brasileira, nós somos diáspora e é uma religião que se adaptou. Então, a religião de você se adaptou, a minha se adaptou, a sua se adaptou, do Baba Eric se adaptou. Então, mas a gente está trazendo o programa e as vivências, né? A finalidade de estudo, conhecimento. Baba? Eu gostaria de pedir aos mais novos que, ao se depararem com o costume antigo, com tradições antigas, tem um pouco mais de ternura e um pouco mais de calma. Porque nem sempre as coisas podem ser como parecem. Tá? Às vezes, eles receberam determinada informação nesse tempo que eles vivenciam. Mas o antigo pode ser diferente. Isso é importante. Bom, eu sei que você vai dizer assim, ó, eles falam, não dizem nada. Achei que iam falar sobre mais coisas. Claro, eu não falo para você. Eu não falo para ti mestrado, doutorado, PhD em batuque. Eu não falo para ti. Eu falo para os desinformados. Eu falo para aqueles que têm curiosidade, como eu tenho. Como qualquer ser comum tem. Certo? Nosso programa não tem a pretensão de querer discutir os textos dos anjos. Não. Repetindo, nós somos muito simples da forma que colocamos e sempre lembrando, se você cientificamente me trouxer o seu discurso, pode vir aqui. Vou lhe receber e vou lhe questionar. Perfeito? Meus amigos, minhas amigas, meus irmãos de fé. Diferente, considerado que está encerrando, mas antes do encerramento, eu quero desejar a todos vocês fraternidade, humildade, mais amor no coração. Importante que, sobre o manto de Oxalá, que é até o nome de um livro, tá? do livro, sobre o Alá de Oxalá, todos iguais. Não adianta você querer disputar, você querer dizer que o teu fundamento é melhor, mais,
Sabe, quando é que você sabe mais? É quando tu senta numa mesa de jogo e tu acerta 100%. E tu não cobra da pessoa que te procurou o que ela não tem. Ali você está sendo realmente uma pessoa que tem a religião dentro de você como um elemento para ajudar quem mais precisa. E não da religião fazer comércio para te dar as benesses da vida. Cada um com os seus fundamentos, as suas formações, mas eu, particularmente, tá, entendo que tem que cobrar, claro, tem que cobrar. Uma casa não vive sem ter um custo. Agora, vai cobrar de quem tem. Que no jogo, tu deve ver que muitas vezes quem te procura não tem R$1 e tu cobra disso porque ele não tem. Então, religião, a nossa intenção aqui é isso. É alertar as pessoas, conversar com elas, explicar um pouquinho, tá? E pedindo que Oxalá conceda a todos vocês, Oxum quer você, conceda para vocês uma excelente semana. Procure entender que o Orixá, ele não está a nos servir, mas nós servimos a ele. Mas quando você serve a ele, certamente ele será um suporte que vai te conduzir para um momento melhor. Não importa o que você esteja passando, seja que despece for o seu problema, não vive, entra nele, te fortaleça. Tenho certeza que o Sagrado vai te ajudar. A todos, muito obrigado por estar junto com a gente. MS Play, 524, o seu canal na Claro Digital. O Sagrado está indo embora, mas volta semana que vem com alguma pauta polêmica, interessante. Se você tem alguma sugestão, algum comentário, por favor, embaixo, nossa rede social, nosso telefone, para mandar a sua pergunta, o seu questionamento. Para todos, um bom axé. Aí,